Fala, galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez, trazendo mais um convidado para vocês, e hoje o professor Lincoln Albuquerque, que é presidente da Federação Brasileira de Wushu Sandá, que vai conversar hoje com a gente aqui, explicando mais sobre a modalidade e o espaço que ela tem aqui no cenário nacional, né? Professor Lincoln, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo aceite ao nosso projeto aqui, e eu já começo perguntando que o senhor fale um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até o Sandá, por favor. Bom, meu amigo, muito obrigado. Obrigado pelo convite aqui então, no seu canal, que tem feito assim, uns bate-papos assim, maravilhosos com diversos profissionais, tem contribuído muito, né, para as artes marciais. Obrigado mesmo. Bom, em relação à minha trajetória, é o seguinte, eu comecei a praticar arte marcial, vou dizer, de uma maneira informal, aos 3 anos, né? Quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu morava no mesmo prédio que um primo meu, que é em torno aí de uns 20 anos mais velho, morava também, e ele era praticante de karatê, né? Estava próximo da faixa preta à época. Então, eu via ele treinando diariamente, né, na parte de baixo do prédio, ele me ensinava algumas coisas. E, posteriormente, né, eu comecei a treinar judô na escola, depois comecei a treinar karatê de maneira formal em uma academia, e aí foi a vida inteira praticando diversas modalidades. Na verdade, assim, o Kung Fu eu já praticava desde a adolescência, mas o Sandá, o boxe chinês, né, como era mais conhecido e ainda é por muitos, eu comecei a praticar em 2004, né, através de um amigo meu, que é amigo do meu primeiro professor de boxe chinês, né, de Sandá, é o professor Eduardo Janotti. O professor Eduardo iria começar uma turma, né, de boxe chinês, e o meu amigo Davi me convidou e eu iniciei a partir daí na modalidade, né, o boxe chinês. Anteriormente tinha uma bagagem de outras modalidades e de estilos tradicionais do Kung Fu. Pô, bacana, professor, bacana. Agora conta um pouquinho para a gente sobre o que é o Sandá, né? É uma modalidade que é a parte de luta do Kung Fu, é isso exatamente? Como você mesmo falou, o chamado boxe chinês? Isso. Boxe chinês ou kickboxing chinês, Sanshou, Sandá, é um pouco confuso, né? Wushu, assim, para explicar o que é difícil, né? Você pega uma outra arte marcial aí, ou uma modalidade de esporte, você fala, não, é tipo judô, né? Não, você veste ali um kimono e projeta. Sandá é meio complicado, né, de se explicar. Então, assim, a verdade, para a gente explicar o que é Sandá, acho que a gente tem que entrar um pouco na história do Kung Fu, né? E principalmente para explicar aqui no Brasil, né? Muitos, né, caracterizam o Sandá como uma modalidade de desporto do Kung Fu. Outros caracterizam o Sandá moderno, esse Sandá que nós praticamos hoje, que é treinado, né, na China hoje também, hoje não, já há bastante tempo, e com esses fundamentos, vamos dizer, modernos, que a gente também busca praticar aqui no Brasil, com uma modalidade específica, né? Assim como eu encaro. Mais ou menos assim, se a gente parar para pensar no kickboxing, a gente tem a versão americana, né? E a versão japonesa. A versão americana, o pessoal do karatê ali e tal, de semi-contato, queria um pouco mais de contato, mesclou com boxe, criaram ali o karatê full contact, né? O karatê killer. A versão japonesa é a versão do Salvamur, né? Do desenho. O lutador de karatê foi para Tailândia e tal, né? E aí acabou que se criou ali o kickboxing. Mas independente disso, a pergunta que fica é: hoje, um praticante de kickboxing, ele precisa praticar karatê para ser um professor, um atleta de kickboxing? Não, kickboxing já se tornou uma modalidade com suas especificidades, né? Todas as suas características e seus fundamentos próprios. O Sandá é a mesma coisa. O Sandá, sim, vem do Kung Fu, né? Tem origem em diversas artes marciais chinesas, né? E posteriormente também de outras modalidades, né? Tem gente que não, é puramente chinês. Não é a minha visão, conversando com especialistas, né? Inclusive especialistas em Suai Jiao, existem técnicas ali de projeções de Sandá que não são oriundas de Suai Jiao, né? Como Suplei e outras, né? E não sou eu que estou falando, tá? São especialistas que eu conheço, que são bem respeitados na área. Então, assim, ao meu ver, Sandá é uma modalidade de arte marcial, desporto de combate e defesa pessoal chinesa, né, que se modernizou no exército chinês, né, nos quartéis chineses, e posteriormente tornou-se um desporto civil. Sendo que Sandá
ele não foi criado para ser um esporte. O Sandá moderno foi criado para ser uma modalidade de combate dos militares chineses. Posteriormente, tornou-se um esporte, né? Então, a venda da modalidade feita mundialmente foi sendo um esporte, um de socos, chutes e projeções, né? E só. E não é isso, né? A gente tem toda uma parte ali que tem que ser respeitada da defesa pessoal, do que é oriundo do militarismo, né? E também do desporto. E o desporto mais conhecido são as regras amadoras de soco, chute e projeção, onde os atletas lutam equipados, mas a gente tem a regra sem equipamentos, né? Onde são válidos também as joelhadas, que é conhecido como sandá profissional, e anteriormente existiam imobilizações no solo e tudo mais. Então, é um pouco complexo. Para mim, sandá é uma arte marcial, um desporto de combate moderno, próprio, oriundo do Kung Fu, que faz parte do Kung Fu, das artes marciais chinesas, mas não é como a gente vê muito aí em Wikipedia, sandá é a quintessência do combate, do Kung Fu chinês e tudo mais, porque isso dá margem a uma coisa muito aberta. E o sandá ele já tem seus fundamentos. Você não faz qualquer soco, você não faz qualquer chute, você não se movimenta de qualquer jeito. Você até pode fazer isso dentro do sandá se estiver nas regras no regulamento, mas já é uma modalidade com suas especificidades, características e que precisam ser respeitados para se chegar ao alto nível. Hoje, quem não respeita os fundamentos do sandá não chega em alto nível na modalidade. Excelente, professor, excelente. Agora me fala um pouco sobre a Federação Brasileira de Wushu Sandá e o seu trabalho lá dentro, né, como presidente. O que está rolando hoje? Como é o cenário a qual essa federação hoje está inclusa? A Federação Brasileira de Wushu Sandá, ela surgiu de uma maneira inesperada, né, para mim. Eu nunca pensei em presidir uma federação. O que aconteceu foi o seguinte, falei no comecinho da nossa conversa do meu primeiro professor, Eduardo Janotti, né, do Rio. O meu segundo professor, o professor Eduardo, ele parou de dar continuidade à modalidade de Sandá, e eu segui com um amigo dele de treinamento, aluno também do mesmo professor, formado pelo mesmo professor, mestre Renato Nascimento, o fundador da Federação de Kung Fu do Rio, né, ligada à Confederação, primeira organização aqui do Rio. E o professor Mamed, quando ele me formou, ele se aposentou. Ele falou, olha, eu vou passar meus alunos para você, vou continuar contigo, mas sem aquela obrigação ali das aulas, né, dele, ministrar aulas e tudo mais. Né? Ele é baiano, gosta muito de viajar para a Bahia, né, é um boxeador de lá, treinou com o Dória, né, com o pessoal da família do Popó, então ele passou a responsabilidade para mim, vamos dizer. E aí eu fui procurar um mestre chinês que pudesse me ajudar a dar continuidade, não em relação a abandonar meu mestre, claro que não, mas a aprender mais sobre esse sandá moderno, já que o que a gente tem no Brasil, pelo menos hoje ainda é assim, mas antes era muito mais, o boxe chinês, né, na verdade, é uma visão deturpada do que deveria ser o sandá. Então, eu fui procurar isso. Encontrei um mestre, o mestre Orshin, que me apresentou a diversos mestres, e ele pediu, né, ele falou, olha, eu te ajudo no que você precisa, né, que é evoluir no sandá, conhecer os fundamentos, as técnicas, as nomenclaturas, como é praticado aqui na China, mas eu preciso que você represente a nossa organização no Brasil. Ele é presidente da International Wushu Sandá Federation, né, ele é sediado em Hong Kong. E aí eu topei, aí criamos uma associação, Brasil Wushu Sandá Association, né, a pedido dele, com esse nome, só que cresceu muito rapidamente, né, e acabou tornando-se uma federação. E a nossa visão na federação, ela não é de uma administração comum ao que nós vemos, né? Por exemplo, nós nós não vemos outras organizações como concorrentes. Nós somos uma organização que professores e atletas com uma mesma visão podem estar juntos, né, fazendo um trabalho em prol da modalidade, né, do Wushu Sandá, e dos departamentos que a gente tem dentro da federação, como, por exemplo, o cultural, que tem dança do leão e dragão, o de Tolu, né, que abrange ali competições de formas, embora sejamos focados aí na parte de combate do sandá, mas é muito mais algo que é para juntar o pessoal que tinha uma certa revolta com algumas outras organizações ou que não estava satisfeito. Mas não para que sejamos um grupo fechado. Pelo contrário, nós estimulamos, né, que as pessoas participem de outras federações. Eu mesmo sou filiado a outras entidades, participamos de outras competições. Então, a federação ela cresceu muito por isso, né, por essa forma livre,
né, de ver a situação, de entender que não pertence a nenhuma organização, acho que elas sejam, e nem a ninguém. Né? O Sandá ele precisa, sim, ser respeitado, praticado, conforme ele é praticado também no seu país de origem, na China, e a gente precisa dar força e voz e popularizar aos professores e atletas e popularizar a modalidade. Né? Nós levamos o Sandá a regiões, por exemplo, no interior do Amazonas, onde para chegar são dias de barco, literalmente, né? Em regiões assim do agreste, né? Do norte, do nordeste do Brasil. Então, assim, levar a informação do Sandá. Né? E outra coisa, muito importante, mais do que as competições que nós organizamos a nível estadual, nacional, né? Levamos atletas para outros eventos e estimulamos, né? Participem de outras federações ou outras entidades. O mais importante é o respeito à modalidade, do que é o Sandá. Sandá não é boxe chinês, Sandá não é modalidade ao qual a gente faz o que quer de acordo com, eu sou um praticante de Kung Fu, de Wushu tradicional, faço o que eu quero na luta, não. Sandá tem seu jeito de socar, seu jeito de chutar, seu jeito de se movimentar e etc. Tudo, tem fundamento para tudo. E a nossa intenção é essa. Então, quando um professor ele vem para a federação, ele não é rebaixado se ele é instrutor, ele é instrutor, se ele é professor, ele é professor. Mas ele passa por uma padronização para conhecer a metodologia. E nós realizamos os encontros mensais, que são encontros onde os professores e atletas se encontram, né, para praticar, para trocar experiências. Isso faz com que haja uma melhora. Exemplo, tínhamos professores muito ruins na federação. Ao passar do tempo, aqueles que querem realmente treinar, eles melhoram muito, né? Alguns melhoram exponencialmente, outros nem tanto, mas a gente dá mais qualidade, né? É importante a gente entender que é totalmente imoral, mas não é ilegal, pessoas sem ter habilitação, infelizmente, arte marcial, ou comprar diploma, né? Que é o que mais acontece hoje em dia, ou abrir uma associação e autodenominar mestre, enfim, esse tipo de coisa acontece. Então, nós entendemos isso, sabemos que existe um mundo ideal da modalidade e existe um mundo real. Então, a gente trabalha com o mundo real para tentar transformar no mundo ideal. Então, abraçamos a todos os professores, aqueles que já têm um alto nível e aqueles que têm um nível não tão bom, e praticamos e seguimos juntos para melhorar o nível de todos, né, e, consequentemente, da modalidade. Legal esse trabalho, professor. Mas me conta agora também, que eu já sei que o senhor também, além de presidente da federação, o senhor também é um dos organizadores, né, da modalidade de artes marciais junto do Arnold Classic, né, que já teve algumas versões aqui no Rio, se eu não me engano, se não falha a minha memória, mas agora está em São Paulo. Me fala um pouquinho desse trabalho, do que é o evento Arnold e como é que funciona essa parte de arte marcial lá dentro, porque o que eu me lembre, o Arnold Classic era um evento de fisiculturismo, né? Do pessoal da maromba, vamos chamar assim. Mas aí, de repente, também está se voltando, está crescendo a modalidade de arte marcial lá dentro. Fala um pouquinho para a gente. Então, o Arnold Classic, né, já há algum tempo, se eu não me engano, foi criado em 89, né, nos Estados Unidos. Mas já há algum tempo, já há muitos anos, é um evento multiesportivo, né? É considerado o maior evento multiesportivo aqui realizado no Brasil, o maior evento multiesportivo da América do Sul, né? Um dos maiores do mundo, devido à quantidade de modalidade. Então, eu iniciei a organização do Sandai e Taolu no evento em 2014, né? De 2013 a 2016 foi realizado no Rio. A partir de 2017 em São Paulo. 2020 e 2021 não teve por conta da pandemia. Então, eu organizo essas modalidades desde 2014. Só que, ano passado, eu já comecei a auxiliar a introdução de outras modalidades e esse ano eu estou inserido mais diretamente, né? Auxiliando o Alexandre, o organizador geral do Fight Pavilion, inserindo novas modalidades e ajudando também. Então, assim, eu organizo o Sandal, Taolu, e agora também MMA, K1, boxe, grappling, né? E outras modalidades, e auxilio outras, como, por exemplo, Sumo, Sambo, Karate Kyokushin, Savate, né? Então, hoje, assim, eu tenho uma função um pouco mais abrangente também em outras modalidades,
né? Esse ano, a 14, 15 e 16 de abril, né, em São Paulo, Expo Center Norte, a competição que eu organizo diretamente é no dia 15, domingo, né? E nos outros dias vamos ter outras modalidades lá também no domingo, diversas outras acontecendo. Legal, o esporte precisa desse tipo de evento, né? Cada vez mais. Ainda bem que tem o Arnold aí e outros eventos também para poder agregar essa comunidade. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua paciência aqui com a gente, pela participação desse projeto. E agora eu gostaria de saber se tem alguma forma de entrar em contato, quem quiser treinar, quem quiser saber se na sua cidade ou estado tem algum integrante da federação, como é que as pessoas fazem para poder entrar em contato ou localizar uma escola? Então, pode entrar em contato através do Instagram ou do site. O site da federação, no momento, está sendo reformulado e o Instagram é sandá.brasil. Aí pode enviar uma mensagem no direct, né? E aí vai ser direcionado para a Secretaria da Federação e aí, de acordo com a região, vai ser indicado o professor. Atualmente, a federação está em torno de 20 estados, né? Então, a gente sempre tem professor, ou na cidade, ou em regiões próximas, sempre tem alguém para estar sendo indicado. Beleza, professor Lincoln. Muitíssimo obrigado pela sua participação novamente e a gente se encontra em breve aí em algum evento ou até mesmo em alguma academia aí de Sandá para poder fazer uma transmissão, fazer a divulgação desse esporte maravilhoso, tá bom? Com certeza, meu amigo. Eu que agradeço imensamente aí você pelo espaço. Fica o convite, tá? Para ir lá no Arnold, se puder, vai ser bem legal. E vamos se encontrar sim. Já vi que você está praticando Kali com o meu amigo Thales, que também está no Sandá. A gente vai se encontrar e vai dar um treino com certeza. Beleza, professor. Muito obrigado pelo convite e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Abraço.